Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do Elite em Gotas, né? Do Elite em 6 semanas, uma proposta que, com muita assertividade, a doTERRA vem trazido para todos nós que estamos em busca de desenvolver o trabalho, o negócio que a doTERRA nos oferece. E aí a gente sempre inicia nestas semanas fazendo um checklist do que foi até o último encontro, que no caso foi até o quarto encontro. Então, nós fizemos até o momento o direcionamento para a construção da lista dos 100 nomes, que é, de fato, o nosso fluxo de caixa no negócio doTERRA, é o fluxo humano. Nós já devemos ter estabelecido a nossa semana de lançamento, para poder realmente dar o start em busca do Elite em 6 semanas. Já provavelmente já tenhamos feito, né, os convites para acessar as pessoas, já devemos ter entregue amostras, estudamos o guia Decole, fizemos o Viva com quem já está chegando, e mesmo já quem chegou, que já são pessoas que estão na nossa rede com a predisposição de repente, também entrar para o negócio. E nesse contexto, sem dúvida alguma, a organização da agenda é algo prioritário para que a gente possa efetivamente realizar as tarefas que nós estamos organizando e, com isso, estabelecer a nossa meta e o quadro de visualização, que foi a última atividade da última aula, né? E aí, hoje, o nosso propósito é trazer o nosso porquê, o seu porquê, o meu porquê, porque ele é que deverá estar conduzindo os movimentos aí da nossa vida, né? Quando nós temos um propósito bem estabelecido, nós sabemos a qual será a trilha do nosso caminhar. E a gente gosta de trazer aqui uma palavra que é da Emily Wright, uma das fundadoras aí da doTERRA, uma pessoa que tem igual um ser, uma criatura, né? Muito acolhedora, muito sensível e que nos inspira muito. Então, essa fala aqui é uma fala dela. Você possui as características e os dons que lhe fez único. Cabe a você transformar essas características em pontos fortes. Somos únicos e temos qualidades. E aqui já traz nas entrelinhas uma questão muito importante, que nós não devemos nos comparar a ninguém. Por quê? Porque não há comparação. Quando a gente parte do pressuposto que não é vamos dizer assim, é um fato, né? Que de fato nós somos únicos. Então, logo, não tem ninguém igual a nós e nós não somos igual a ninguém. E aí, quando a gente olha para a doTERRA, aqui são algumas diretrizes da empresa, que algumas de forma muito clara e outras de forma em que estão nas entrelinhas também do que é essa empresa tão sensível e tão especial que é a doTERRA. Então, ela é fundada em 2008 com a missão de compartilhar com o mundo óleos essenciais de pureza garantida. Sua visão é ter um óleo essencial em cada lar. E o objetivo é mudar o mundo, uma gota, uma pessoa, uma comunidade de cada vez. Logo, a doTERRA não tem pressa, ok? E aí, quando a gente fala assim, mas a doTERRA é uma empresa de óleos essenciais, o que tem por detrás do óleo essencial? Então, aqui nós temos a saúde física, a saúde emocional, a saúde financeira, que está diretamente ligada com a saúde emocional. Os óleos essenciais, eles são um veículo, um poderoso veículo que vai fazer com que a gente consiga atingir esse patamar da saúde nesses três planos, né? E com isso ela nos oferece uma organização, uma plataforma e um alicerce muito bem constituído, que possibilita que cada um construa o seu próprio alicerce,
e com isso consiga desenvolver-se. A doTERRA, ela traz uma cultura que vai além da estratégia, suplanta a estratégia. Por quê? Pela autenticidade, pelo empoderamento que ela nos possibilita, pela segurança que ela nos traz. Ela é movida por uma causa, ela enfoca a educação, que quando você vai trabalhar a vamos dizer assim, trazer novos hábitos, né? Construir novos hábitos, deixar o velho, possibilitar o novo, é uma mudança de comportamento. E é nesse contexto que ela acaba enfocando a educação. É uma reeducação. Ela está centrada no relacionamento. Não é puramente uma venda. É o olhar para o outro, é acolher o outro, é ouvir o outro. E é nessa construção de relacionamento que a gente vai fortalecendo esse relacionamento, as relações humanas que estão tão enfraquecidas, é que ela nos inspira e, ao mesmo tempo, ela nos unifica. Ela incorpora o chamado liderança no serviço, que é esse acolhimento, é esse saber ouvir para que a gente possa ajudar o outro a impactar a vida do outro. E nós, como consultores de bem-estar, como desenvolvedores do negócio doTERRA, somos os verdadeiros guardiões desta cultura, porque a doTERRA não se faz sozinha, ela é construída pela intenção, pela ação e pelo valor humano que todos nós damos para que todas essas premissas que são aqui, né, todas essas frentes de ação e de atuação, ela de fato se mantenha como cultura da empresa, ok? E aqui está o porquê da Emily White. Novamente, é uma fala dela. Então, ela diz o seguinte, que ser mulher é a maior força dela, porque ela é capaz de se relacionar com outras mulheres e mães. Por quê? Porque todas nós mulheres somos cuidadoras, as médicas da família, e ainda conseguimos capacitar outras pessoas a fazerem o mesmo por suas famílias, com soluções poderosas e naturais. Isso é fato, gente. Para quem está aqui hoje assistindo, ouvindo, participando desse encontro, não tem como negar que o que está aqui é a forma mais simples de relatar o que é a nossa caminhada dentro da doTERRA, certo? E aí aqui eu apresento com muita simplicidade como eu identifiquei o meu porquê, né? Foi o meu porquê, aliás, que me trouxe a doTERRA. Então, o primeiro porquê que eu descobri na vida, que veio a construção, né? Na verdade, não foi o porquê em si, mas foi o elemento que fez com que eu, ao longo da minha vida, eu entendesse o que era o meu porquê. Primeiro foi o voluntariado. O voluntariado me move desde a minha adolescência. Foi o voluntariado que foi me trazendo o viés do autoconhecimento, de entender o comportamento humano, de me autoconhecer, para que eu pudesse realizar o melhor naquilo que eu estivesse fazendo. E nessa caminhada, nessa jornada do voluntariado, eu encontrei o yoga. E pelo yoga, eu identifiquei que seria mais uma ferramenta para que eu pudesse trabalhar o meu autoconhecimento. E aqui agora, recentemente, de 5 anos para cá, eu encontrei mais um elemento, que foi a aromaterapia. Mas não simplesmente a aromaterapia, mas a doTERRA, porque a doTERRA traz no propósito tudo aquilo que eu já acreditava diante do meu trabalho voluntário. E sem o qual, quando você reúne, quando eu reuni esses elementos, eu pude ver que o que move a minha vida é o autoconhecimento. Ele é o meu verdadeiro porquê. Porque na medida em que eu trabalho o meu autoconhecimento e que eu busco, por meio dele, melhorar a mim mesma, eu tenho ferramentas e subsídios para entender o outro e, com isso, também oferecer ao outro ferramentas similares com que eu venho trabalhando e assim para que ele também possa
desenvolver a sua jornada e identificar qual é o seu porquê, que não necessariamente tem que ter o autoconhecimento, mas o autoconhecimento é uma possibilidade de fazer com que cada um possa encontrar o seu porquê. E ele simboliza genericamente o que é o meu porquê, ok? Porque por meio dele eu tenho ampliado cada vez mais o meu leque de opções e, inclusive, trabalhar aqui para ter o meu ganho financeiro complementar no que eu já desenvolvo. E aí, o seu porquê, né? Então, quando a gente fala de porquê, de propósito, hoje em dia fala-se muito isso e muitas pessoas dizem, poxa, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que de fato me move, né? O que te move, o que te traz aquela gana de realizar. Então, existem muitas razões pelas quais as pessoas se tornam empreendedoras, né? Então, é a satisfação pessoal, a independência criativa ou autonomia financeira, e assim por aí vai. São elementos também que, por meio da reflexão, a gente vai conseguir construir, ou pelo menos identificar quais são os caminhos que podem me levar a construir qual será o meu porquê. No entanto, todas as razões têm alguma coisa em comum. E, na verdade, o que nós procuramos é a liberdade e a autonomia. Por isso que, para mim, o autoconhecimento é a base de tudo, né? Que sem esta autonomia, sem a liberdade, sem o saber aonde que estão os meus limites, aonde eu vou ter que me superar, eu não vou conseguir identificar o meu porquê. E nem conseguir superar as dificuldades para que ele continue sendo firme e forte na minha jornada, certo? E aí aqui nós vamos trazer então alguns elementos para que possam fazer com que cada um que estiver assistindo esse encontro possa despertar ou pelo menos sentir-se estimulado a encontrar subsídios aqui para encontrar o seu porquê. E aqui tem um vídeo que dá para vocês pegarem, né, este endereço aqui, colocar lá no YouTube, e aí você vai ter um caminho de jornada para descobrir por onde começar, né? E comece por onde? Fazendo perguntas. Então, aqui nós temos simbolicamente um caminho, que eu não vou entrar nesse mérito, porque a ideia não é fazer um treinamento do o que, como e porquê. Mas é um caminho que vai fazer identificar que sempre começa por dentro. É de dentro para fora. O de fora para dentro são elementos para que a gente possa refletir. Mas, na verdade, a grande sacada, o que vai fazer a diferença é no momento em que a gente identifica o nosso porquê. Porque é ele que vai fazer com que a gente externalize e consiga avançar naquilo que nós estamos nos propondo a realizar, certo? E manter vivo o nosso porquê. E aí, um outro elemento que pode aqui nos ajudar, né, que pode te ajudar, é começar pelo porquê fazer do Terra. De uma forma ou de outra, uma visão empreendedora, ou ainda que a gente tenha uma visão pequena, estreita, não importa. Fato é que nós estamos na do Terra. Então pergunte a você mesmo, né? Por que fazer do Terra é importante para você? Certo? E não precisa ter uma resposta única. Vá se questionando, reflita e vá anotando. É importante anotar, põe no gravador aqui, às vezes a gente não está com papel, você está dirigindo, e aí você fala, por que fazer do Terra é importante para mim? E vem lá uma, um pensamento, uma ideia que te traz. Encosta o carro, põe no gravador, grava ali no Notas. Então, esses detalhes são importantes, porque isso vai formando elementos para que possa construir, para que você possa construir o seu porquê. Então, o Frederic Nietzsche, que ele nos traz uma frase importante. Quem tem um porquê pode suportar qualquer coisa. Por quê? Porque a gente não se desvia. A gente não se desvia do nosso caminho. Porque o porquê ele acaba fazendo o que ele justamente nos dá o foco por onde a gente tem que ir. E ainda que a gente possa desviar do caminho,
as imprevisibilidades, as circunstâncias da vida podem interferir, mas nós sabemos pausar, porque nós sabemos aonde é que nós vamos querer chegar, certo? E aqui nós temos também um outro endereço que nos traz os 12 passos para encontrar o seu porquê, ok? Mas hoje, embora aqui você tenha, o movimento tem até um livro com esse tema, que traz muito mais profundamente, mais amplamente desenvolvido, a nossa ideia é trazer elementos para que você, de forma simples, já tenha subsídios para poder trabalhar o seu porquê, ok? E aqui, então, são 12 itens, são os 12 passos. E nós vamos ler e trabalhar e refletir um pouquinho, de forma objetiva, cada um deles. Primeiro, identifique o que você pode fazer para melhorar a vida das outras pessoas. Então, ninguém dá aquilo que não tem. Nós temos uma fala que é bíblica, né? Que Jesus já nos deu, né? Nos trouxe, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, gente, a gente não consegue dar nada para o outro se a gente não tiver aquilo dentro da gente. Se você não tiver autocuidado, se eu não cuidar da saúde física, da saúde emocional, da saúde financeira, como é que eu vou poder oferecer o outro os meus cuidados se não existe altos cuidados? Mas mesmo assim, pergunte: o que você poderia fazer para melhorar a vida de outras pessoas? Lembre-se que na natureza tudo faz a diferença pelo detalhe. As grandes coisas, as grandes ações começam pelo pequeno. É abrir uma janela num quarto que está muito escuro, é abrir a porta do carro para alguém, é dar a vez de alguém na fila do supermercado. Apenas observe as suas ações, reflita e identifique, ok? Segundo item, pense na atividade que você faz e não percebe o tempo passar. Eu tenho várias, aqui uma foto minha no jardim, dentro do que eu desenvolvo de trabalho voluntário. No jardim, embora eu não tenha conhecimento de jardinagem, mas eu dou aquela minha disposição, aquele meu tempo, e ali eu não vejo o tempo passar. E, além de tudo, ainda trabalho a minha mente. Então, quando você faz uma atividade que te traz prazer e você não vê o tempo passar, isso é um ponto importante para você ter subsídios para construir o seu porquê. Então, reflita sobre isso também. Outro ponto, lembre-se do que você gostava de fazer quando era criança. Principalmente, de uma forma geral, as pessoas que vêm para a do Terra, hoje até mudou um pouquinho, mas normalmente são pessoas de meia idade. Então, são pessoas que já viveram um bom tempo, né, de vida. E aí tem as suas lembranças da infância. Então, lembre-se daquelas brincadeiras ou de ocorrências que tenham havido, e que seja na escola, seja brincadeira de rua, né, que nem a gente vê aqui, pé no chão. Poxa vida, hoje as crianças não têm essa possibilidade que grande parte de todos nós aqui tivemos na infância. Então, lembre-se do que você gostava de fazer quando era criança. Minha avó, por exemplo, que não está mais aqui há uns 20 anos, ela já se foi, mas ela sempre contava para mim e para os demais primos, né, para os outros netos, que quando ela era criança, foi quando foi lançado o leite condensado em lata. E era muito novo, e era delicioso, porque naquela época quase não tinha coisas industrializadas. E o avô dela, o pai dela, tinha uma mercearia. E eles adoravam comer o leite condensado escondido. Então, eles faziam pequenos furos numa lata, tiravam, escondiam da mercearia ali do pai, entre os irmãos, e punham direto na boca. E ela contava isso para nós, né, que éramos os netos, e ela dizia que quando isso foi descoberto, que levaram umas pequenas surras, mas que era uma delícia fazer isso. Então, assim, era uma lembrança que ela tinha. E eu também tenho outras. Aqui eu trouxe da minha avó por ser apenas uma coisa mais diferente que a gente realmente não consegue imaginar numa simplicidade dessa.
Mas aí, faça essa reflexão também e vá buscar algo que te faça lembrar da sua infância com alegria, ok? Pense nas coisas, seria o quarto passo, que você gostaria de fazer, mas sente vergonha. E aqui, olha, nós temos mais um material no YouTube que pode propiciar condições de você ter mais elementos para descobrir e como superar esse processo de vergonha. E, de uma forma geral, a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode até ter a ousadia, né? E passar por cima da vergonha e fazer. Mas é aquela história, olha, que nem quando a gente fala com medo, né? Tem medo? Vai com medo mesmo. Sente vergonha? Vai com a vergonha mesmo. Mas a gente tem que fazer, tem que realizar. Mas reflita sobre isso também. É um ponto importante, porque às vezes esse ponto pode estar obstruindo a construção do seu pouquinho, né? Pode estar fazendo com que você não consiga identificar algo que poderia ser muito positivo e que está por detrás dessa pequena vergonha aí que está assim, te impedindo de descobrir coisas muito importantes e interessantes sobre você mesmo. Quinto passo: observe o que as pessoas lhe pedem quando procuram a sua ajuda. E isso, gente, na doTERRA é muito fácil de identificar, né? Porque na medida em que nós vamos utilizando os olhos, que nós vamos compartilhando, naturalmente nós vamos nos tornando referência. Deixa eu beber um golinho de água. Então, naturalmente, as pessoas vêm procurar a gente, né? Porque elas sabem que nós estamos conseguindo mudar a nossa vida. E impactando a nossa vida, nós vamos possibilitar, vamos ter condições de impactar a vida de outros. Mas mesmo quando você não estava na doTERRA, né, reflita também, volte um pouquinho no passado, identifique situações que ocorreram e o que as pessoas vinham buscar em você, né, e o que elas vinham pedir ajuda. Isso é um ponto importante que vai com certeza lhe ajudar na sua construção. Sexto passo: imagine o que você faria se tivesse apenas um ano de vida. É uma reflexão forte essa, quando a gente para pensar no tempo, né? Na linha do tempo e como isso é muito tênue, porque muitas vezes a gente faz o planejamento para um ano, para 5 anos e para 10 anos. Mas, a grosso modo, ninguém vive com planejamento. E quando a gente menos espera, a gente pode ser acometido por uma situação que faz com que a gente reduza drasticamente nosso tempo de vida ou até temos um desencarne muito além, muito mais rápido do que imaginávamos, né? Então, essa reflexão, ela é importante também, porque ela vai trazer elementos do que de fato é importante, não só pela construção do porquê, mas o importante para cada um, os valores, né? As pessoas, o que de fato nos move e faria com que a gente conseguisse mais elementos para construir o nosso porquê. Passo 7. Enumere as coisas pelos quais você estaria disposto de ir além. Esse aqui está um pouquinho, ó, atrelado àquela questão da vergonha, a questão da crença limitante e a importância da gente mudar o mindset. Então, por quantas vezes nós estamos com o breque de mão puxado, né? E poderíamos estar avançando muito mais, não por uma questão de sucesso, mas para que a gente pudesse se sentir mais satisfeito, mais feliz na condução dos nossos movimentos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, na vida social, na vida comunitária, na vida familiar. Lembre-se que nós temos 5 elementos, 5 ambientes na nossa vida. E a gente tem que buscar o equilíbrio entre 5 elementos. Não basta eu ser um profissional de sucesso enquanto a minha vida familiar está descendo a ladeira, ou enquanto eu não estou cuidando da minha saúde. Então, nós temos que encontrar um equilíbrio nessas 5 áreas, nesses 5 ambientes. E, para isso, nós temos que refletir e entender o que nós poderíamos
superar, aonde nós estamos precisando de ousadia e estaríamos dispostos a ir além, ok? Item 8. Se você tivesse a chance de ensinar outras pessoas, o que você ensinaria? E aqui também é um leque que se abre, né, gente? Seja um jovem, seja um idoso, seja mexer no celular, seja fazer um plantio, por exemplo, de um vaso, de uma flor, seja mexer numa horta, seja pegar aquilo, né, trabalhar com aquilo que você tem expertise, seja uma culinária, ensinar alguém a fazer um arroz, não importa, porque não é o que, e sim o como. Estar disposto a compartilhar, a ter a paciência, né? Então, o que você poderia estar ensinando? Que você tem um conhecimento e que isso, com certeza, seria útil para alguém. É também uma reflexão que vai te trazer mais elementos para compor o seu porquê. Passo 9. O que você faria de graça se não precisasse de dinheiro? Isso é um ponto muito legal, porque muitas pessoas dizem assim, nossa, eu gostaria tanto, por exemplo, de fazer um trabalho voluntário, mas eu não tenho tempo. Gente, quando a gente não tem tempo, o tempo hoje é, na verdade, o nosso bem maior, é uma preciosidade. E aprender a administrar o tempo é uma habilidade que a gente só consegue na medida em que a gente se organiza. Porque nós temos essa possibilidade. Porque quando a gente fala que nós temos que cuidar dos 5 ambientes da nossa vida, nós temos que entender que não é só a vida profissional, ainda que ela seja importante, porque é ela que vai nos dar a possibilidade de realizar muitas coisas. Mas a importância aqui do item 9 é, se nós, imagine, se você conseguisse organizar muito bem o seu tempo, com as habilidades que você tem, o que você poderia fazer de graça sem ter que usar o seu recurso, sem ter que ter dinheiro em troca? Isso é um ponto muito importante, ok? Que por mais simples que possa parecer, isso tem um resultado interno incrível, que dinheiro nenhum paga. Passo número 10. Qual a lembrança mais feliz da sua infância? E aí, gente, é a mais incrível possível. Às vezes tem a ver com o Natal, às vezes tem a ver com a escola, às vezes tem a ver com o Dia da Criança, às vezes tem a ver com uma brincadeira de rua, um aniversário. É tão amplo, mas faça essa reflexão. Primeiro, porque a gente, quando olha para trás e a gente vê que nós tivemos uma infância, por mais experiências que tenham sido muitas vezes desastrosas, né? Mas ainda assim nós tivemos infância. E hoje muitas pessoas, muitas crianças não têm essa possibilidade. Então vamos olhar para trás, valorizar o que nós tivemos e buscar dentro dessas memórias e dessas lembranças algo que seja alegre, né? Que nos traz uma lembrança positiva, porque isso também vai interferir e contribuir para a construção do seu porquê. E aí vamos lá para o passo 11. Imagine o seu funeral. Como você gostaria de ser lembrado? Essa é uma reflexão ampla e profunda, porque quando a gente para realmente para refletir sobre isso, é que a gente começa a encontrar esses 11 passos, né, 10 passos anteriores, e ver que eles vão trazendo a nossa mente elementos para poder realmente identificar o que vale a pena na vida e o que nós estamos fazendo com esse processo que nós chamamos vida, né? Um processo que é um processo de construção, de educação, de novos hábitos com base nas experiências que nós já tivemos ao longo de uma jornada muito, muito, muito longa. E é essa jornada que vai nos trazendo elementos para identificar as nossas tendências e encontrar as nossas potencialidades. Então, reflita profundamente sobre este passo 11, que ele vai trazer muitos subsídios para a composição do seu porquê.
E aí o 12º passo é descrever o seu eu ideal. Até então, é tudo o que já ocorreu e o que a gente vem fazendo, ok? E aqui acaba focando um pouquinho no futuro. Por quê? Porque eu vou projetar aquilo. Quando eu descrevo o meu eu ideal, não significa que ele é cuspido e escarrado aquilo que eu sou hoje. Mas o que eu gostaria, que eu tenho para mim como ideal? Então, eu tendo os elementos que eu já tenho desenvolvido nos 11 passos, e quando eu escrevo esse 12º passo e reúno tudo, eu vou ter, com certeza, muitos elementos para que eu possa, de fato, identificar qual é o meu porquê, certo? E aí, essa é a nossa proposta. E agora passa a ser um trabalho de você para com você mesmo. Reflita sobre todos esses pontos. Aproveite todos aqueles links do YouTube que foi colocado na apresentação, para que você possa ter mais elementos, mais reflexões, para poder concluir e aí construir o seu porquê, se você ainda não o tem muito claro, ok? Bem, aqui está o nosso cronograma, as nossas aulas. Hoje foi a aula sobre o porquê, sobre o meu porquê, sobre o seu porquê. E na semana que vem, que será o nosso penúltimo encontro, nós vamos trazer as 10 atitudes para a construção do seu sucesso. A nossa expectativa é que você tenha conseguido acompanhar todos esses encontros até aqui e que todos esses elementos tenham sido estimuladores para que você possa construir no seu tempo a sua qualificação de elite, a construção da sua adutora financeira, para que você possa ter sucesso dentro da proposta da Doteca. Para a próxima semana, organize a sua agenda, realize as tarefas que você está propondo e organizando na sua agenda e construa o seu porquê. Delineie o seu porquê, ok? De uma forma mais simples possível, porque essa é a grande sacada da vida. A simplicidade, de novo, são as pequenas coisas, são os detalhes que compõem a natureza, a construção do nosso comportamento e a nossa vida como um todo. Agora é com você.